Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu trabalho na Avro e vou contar para vocês 5 coisas que vocês precisam saber sobre estamparia digital. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as fibras naturais, né? Por que a Avro usa só fibras naturais? Primeiro porque é o processo que a Lancaster utiliza, né? É um processo de têxtil, onde o corante que nós utilizamos na estamparia digital só se adequa a esse tipo de fibra. 2, é uma tendência de mercado. As fibras naturais estão muito em alta. Os clientes têm preferido usar o algodão em vez do poliéster por questão de qualidade dos tecidos, né? Não ter a sensação de calor que o poliéster passa. Então, e por isso a gente prefere também usar os tecidos naturais. Os tecidos naturais mais usados hoje no mercado, então, que são os que a Avro comercializa, são os tecidos de algodão, viscose, e a gente está buscando alguma coisa de algodão com elastano e talvez um linho futuramente. Mas basicamente são qualquer tipo de fibra natural que você encontre na natureza ou que ela tenha que ainda passar por um processo para ser conseguida, mas são fibras naturais. O segundo ponto é sobre a impressão. A impressão que a gente utiliza para fazer aqui na Lancaster e na Avro, né, são a impressão direta, que a gente chama, que eu utilizo o corante reativo na máquina de estampar. É um corante que ele tem fixação apenas nas fibras naturais. Por isso cada fibra tem o seu tipo de corante e a Lancaster e a Avro utilizam apenas esse tipo de processo, que é o corante reativo, que ele ancora exclusivamente nas fibras naturais. Tá, Marcos, então conta pra gente qual que é a maior diferença entre uma estamparia que usaria a técnica de pigmento dentro da digital para a nossa que usa o reativo. Então, o pigmento ele estampa em qualquer tipo de fibra, né? Mas ele esse é o ponto forte dele, né? Mas em contrapartida ele não tem vivacidade de cor e não tem principalmente solidez, que é o que define quanto tempo esse corante vai ficar preso na fibra, né? Quanto mais você lavar ele, mais ele vai sair da fibra. Por isso que a gente utiliza o reativo e não utiliza o pigmento. Além de você tem um pouco mais de toque, né? Na digital ele te gera alguns transtornos que, apesar de dar um pouco mais de definição na estampa, ele posteriormente gera mais pontos negativos do que o reativo que a gente utiliza hoje em dia. O terceiro ponto que nós vamos falar é sobre o maquinário, né? O maquinário que a gente utiliza na Avro é o mesmo que a gente utiliza na Lancaster. É um maquinário de impressão direta, digital, são impressoras italianas de última geração, onde cada cabeça de impressão usa uma cor. E nós utilizamos um set hoje de 6 cores, que são o Semic, que vocês devem conhecer, mais Orange e Blue, que dá com isso uma gama maior de cores que a gente consegue alcançar no espectro. Então, como é que funciona, né? Você tem um espectro de cor, que é formado pelo Semic, e você colocando mais 2 cores, você consegue aumentar esse espectro. A nossa máquina, ela funciona basicamente como uma impressora scanner igual que você tem em casa, só que de grande porte. Ela tem um tecido que anda numa esteira e a cabeça que faz o mesmo movimento de impressão igual à impressora que você tem em casa. Só que isso, óbvio, num porte industrial. Então ela é uma máquina muito grande, robusta, deve ter perto dos seus 3 metros de comprimento, né? Onde o tecido entra de um lado impregnado, né? É o processo que a gente faz anteriormente da impressão, onde a máquina faz esse movimento, o tapete anda e a máquina faz o movimento de estampar. O quarto ponto, que é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Qual a diferença do reativo, né, da impressão direta para a sublimação? A sublimação é um processo muito simples e muito comum, né, hoje no mercado. Por quê? A sublimação é um processo onde você tem uma impressora de um lado e um papel e uma calandra do outro, onde o processo você basicamente não precisa de nada, você precisa de tecido, o papel com temperatura. Eles entram juntos numa máquina. Se vocês lembrarem daquelas figurinhas que tinham antigamente, que vinham nos chicletes, onde você colocava na pele e esfregava em cima e ela fazia uma transferência, é basicamente o mesmo processo. Só que hoje ele é através de calor, porque é o que faz o corante reagir do poliéster com o papel e fazer essa transferência simples. Então por isso que o poliéster é muito mais barato, e o processo de sublimação é muito mais barato e tudo que gira em torno disso acaba sendo mais barato. Porque é um processo que é uma máquina barata, com um tecido mais barato e te gera só que N passivos diferentes. Porque, a qualidade não é tão boa, o tecido é de poliéster, a impressão e a solidez são mais fracas,
Então é um tecido que vai ter uma durabilidade bem menor. Quando você vem para o reativo, que é o que a Lancaster usa, como eu falei anteriormente, é um processo muito mais complexo. O tecido tem que ser preparado, ele tem que ser lavado, ele é preparado para estampar. Depois de preparado para estampar, ele vai ser vaporizado, vai ser lavado, vai ser ramado. Então é um processo muito mais complexo que faz com que o corante ancore na fibra e tenha uma solidez e dure isso na tua peça por muito, muito mais tempo. Então ele tende a ser um processo mais complexo e por isso mais caro. Por isso que quando você compra um tecido de algodão ou de viscose, ele normalmente é bem mais caro do que um tecido de poliéster. Porque além de ser feito de uma forma muito mais barata, né, ele tem um processo mais simples e uma durabilidade menor. Então são diferenças de técnica e com isso custos diferentes. O quinto ponto é uma dúvida que surge bastante, né? Por que a gente não estampa com fundo tinto, né? Vamos dizer, por que você não faz um fundo azul e estampa por cima? Porque, isso gera uma carga de máquina de preparação de fundo de estamparia que praticamente ninguém usa, né? Eu vou ter que estampar aí praticamente 1.000 metros, vou ter que tingir, 1.000 metros de tecido para utilizar em 5 ou 6 metros e cada pessoa vai querer uma cor diferente e a gente não tem capacidade de ter ou fazer só 5 metros. As nossas máquinas industriais são muito grandes, né? Cada vez que eu vou fazer uma quantidade de tecido tinto, eu tenho que colocar pelo menos uns 1.500 metros de tecido para ser tinto. Então, imagina, hoje eu quero um azul, amanhã eu quero um amarelo, eu quero um rosinha, eu quero um vermelho. Então a gente não tem condição de ter um estoque de fundos tintos variados para atender apenas 5 metros, né? Que são os volumes iniciais da Avro. Seria ótimo se a gente tivesse uma maquininha pequenininha onde a gente pudesse colocar 5 metros, tingir para fazer, mas não é a realidade da fábrica e como as coisas funcionam na produção, né? Tudo que é feito fundo tinto, para vocês terem ideia hoje, a Lancaster, todo fundo tinto de estamparia é feito em cima de uma máquina de 1.000 quilos, que isso vai dar em torno aí de 6.000 metros de tecido que a gente coloca em cada vez que a gente vai entrar em processo. Então, é muito complicado fazer apenas 5 metros ou 10 metros para tingir, para fazer um fundo tinto diferenciado. Não é algo que não possa ser feito, pode, mas na questão de escala de produção fica totalmente inviável. Vai entrar o negócio do Looney Tunes no final, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês por estarem visualizando esse vídeo, né? Queria deixar uns recadinhos aqui também, que eu acho que é uma coisa bem legal, que é uma tendência de mercado e que a Lancaster e a Avro estão sempre buscando, que é trazer novidade para vocês, né? Hoje a Lancaster utiliza praticamente todas as bases, são de fibra proveniente com certificação, com fibras provenientes de reflorestamento ou uma agricultura sustentável, onde a gente sempre busca, né, com que a gente consiga fazer com que o meio ambiente não sofra, né, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Então, a gente busca muito essa questão da sustentabilidade em todos os tecidos que a Lancaster comercializa, né? Então, isso é muito importante, né? Queria dizer para vocês que a digital, né, continua e vai continuar sendo uma tendência de mercado, principalmente nas fibras de algodão. Eu sou responsável também pelo comercial da Lancaster, então posso dizer para vocês com um pouco de propriedade que o mercado tem cada vez mais ido para o lado da fibra natural, abandonado o poliéster, né, por todos os critérios que nós já falamos e conversamos aqui um pouco antes. Então, fiquem tranquilos que nós sempre vamos buscar o melhor para vocês, né, com a maior variedade de tecido possível, com uma diversidade de processos e tudo que for possível e disponibilizar para vocês, nós vamos estar disponibilizando. A Lancaster é uma boa parte desse backup que a Avro tem, né? Então poucas empresas têm isso por trás, tem uma Lancaster por trás para estar desenvolvendo produto e processo para vocês. Então vocês acabam saindo no lucro e ganhando muito com isso, né? Então, obrigado mais uma vez. Se puderem, compartilhem, deem um like, mandem para os amigos e vamos fazer isso aqui bombar, porque a gente acredita que a Avro e a Lancaster fazem um Brasil dar certo, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.